Glórias a Deus, saúde todo o povo de Deus com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma manhã, nesse domingo, para trazermos aqui o estudo da parte de Deus para a nossa vida. Nós hoje vamos falar no livro de João, do capítulo 17, e na manhã de hoje o Senhor Jesus tem muito a nos falar. Nós vamos falar sobre a importância da oração, onde a melhor maneira de aprender a orar é lendo a Bíblia. Então vamos entender, vamos compreender, vamos estudar a palavra de Deus, porque ela é que nos edifica, que nos ensina, que nos levanta. E a importância, que como é importante, né, nós lermos a Bíblia Sagrada e orar ao nosso Deus, pois a Bíblia é o nosso manual de oração e nós vamos aprender. Amém? Sou o Bispo Hilton, estamos hoje na EBD em sua casa, trazendo essa mensagem da parte de Deus, esse estudo da parte de Deus para a glória do seu santo eterno nome. Se você pode se inscrever no meu canal lá no YouTube, Hilton Brito, e tem outras várias mensagens e estudos que você pode consultar, estudar, meditar na palavra do Senhor. Amém? Então, é muito bom quando nós estamos alicerçados juntos com o nosso Senhor para entendermos mais aquilo que Ele quer nos ensinar. Então, estamos juntos hoje, nesta manhã, para a glória do seu santo eterno nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos aprender a orar. Como devemos orar, para quem vamos orar e como vamos orar. Isso é muito importante, conversar com Deus. Oração é conversa com Deus. E muitas vezes nós ainda não aprendemos a orar, a falar com Deus. Amém? Em João, no capítulo 17, versículo 24, ele traz aqui um texto, um versículo base para a nossa vida, que é o versículo chave, que diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que venham a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aleluia. Amém. Coisa boa estarmos juntos na presença do Senhor Jesus. Eu peço a todos os irmãos e irmãs que compartilhem esses vídeos. Olha, irmãos, esses vídeos não são monetizados. São vídeos evangelísticos, né, para que possa alcançar o maior número possível de pessoas. É importante que todos saibam disso, né, porque esses vídeos é para que seja alcançado o maior número de pessoas em todo esse mundo. Por isso que ele não é monetizado. Aqui é um trabalho para Deus. Nós somos ferramentas do Senhor e temos que levar essa mensagem a toda criatura. Amém, irmãos? Então, estaremos juntos levando essa mensagem de Deus para todo o mundo. Então, nos ajude a encaminhar, a enviar essas mensagens, esses estudos para toda criatura. Amém? E Deus esteja nos ajudando na manhã de hoje, trazendo um entendimento maior da sua palavra e que Ele venha abençoar todo aquele que se dispõe a levar o evangelho a toda criatura. Amém? Então vamos lá. Vamos começar aqui o estudo da palavra do Senhor. Vamos lá. Alguns costumam dizer que a melhor maneira de aprender a orar é orando. E é bem verdade que a prática da oração ela leva à maturação de quem ora. Significa que você vai melhorando cada vez que você ora, cada vez que você busca. Então você vai sendo maturado, vai sendo melhorado para a glória do Senhor. E precisamos aprender cada vez mais orando. Quanto mais eu oro ao Senhor, mais eu tenho intimidade com Deus. Entretanto, o mais correto é dizer que a melhor maneira de aprender a orar
é lendo a Bíblia. E na Bíblia nós encontramos inúmeros modelos de oração piedosa. E é certo que por causa da nossa natureza pecaminosa, nunca oraremos perfeitamente, conforme está lá em Romanos capítulo 8, no versículo 26. Contudo, nós podemos olhar para o modelo de Jesus e aprender a orar melhor. Então, todo o capítulo 17 do Evangelho de João é uma oração de Jesus. E o conteúdo dessa oração, ela demonstra 3 aspectos distintos. Primeiro, que Jesus, ele orou por si mesmo, que isso é chamado como uma doxologia. Jesus orou por seus discípulos, ele intercedeu, houve uma intercessão. E Jesus orou por sua igreja através das suas súplicas. Veja, como fonte principal para a elaboração, né, desses estudos de hoje, nós nos baseamos muito em Hernandes Dias Lopes, pastor, né, em que nós tomamos assim um pontapé inicial, a base inicial para esse estudo. Portanto, em vários momentos nós faremos algumas citações diretas a esse autor, o pastor Hernandes Dias Lopes. E nós podemos aqui já falar sobre o primeiro ponto, quando Jesus orou por si mesmo. Então a oração de Jesus, ele começa com o chamado de doxologia, que é a parte destinada ao louvor e à glória de Deus. Mas nós vamos ver isso aqui no capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 5, quando diz assim: Pois de dizer isso, Jesus olhou para os céus e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completamente a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha consigo antes que o mundo existisse. Aleluia, glórias a Deus. Veja aqui, então, nesta oração de Jesus, começa o que chamamos de doxologia, que é a parte destinada a louvor e a glorificar a Deus. Veja que normalmente é composto de palavras que compõem um certo ritmo, e a fim de dar forma poética e sonora ao louvor falado. A doxologia não é um aspecto apenas da oração. Ela deve estar presente como parte da liturgia em um culto de adoração ao Senhor Deus. Paulo, ele também compôs várias doxologias, como podemos ver lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, em Gálatas, capítulo 1, versículo 5, Efésios, capítulo 3, versículo 21, Filipenses, capítulo 4, versículo 20 e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Veja que a parte inicial da oração de Jesus, ela é uma doxologia. Antes mesmo de começar a orar, o texto, ele indica a reverência de Jesus ao olhar para o céu. E a cultura judaica antiga era como olhar para o alto com as mãos levantadas enquanto eles estavam orando. E Jesus hoje é mais habitual nós fecharmos nossos olhos, curvar nossas cabeças e dobrar os nossos joelhos. E no meio dessa ortodoxia judaica, antes é comum se movimentar,
elevando e reclinando a cabeça, o corpo, enquanto ora. E a razão para isso é se manter curvado diante de Deus, mesmo ao mesmo tempo que se constante movimentos mantém acordados ou atentos. Então todas essas formas têm significado, são importantes e devem ser usados ainda por nós nos dias de hoje. Então na sequência aqui do versículo 1, nós vemos que: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Veja que em outras ocasiões nós lemos a parte de Cristo que a hora ainda não havia chegado. Veja que desde o texto do capítulo 17, versículo 23, Jesus mudou o tempo do verbo e disse: é chegada a hora. Então a ideia aqui chegou a hora de o Filho ser entregue nas mãos dos homens. E Jesus tinha o perfeito entendimento de que a glorificação plena a Deus ocorria por meio da sua morte na cruz. Mas o que significa o fato, a glorificação? Nós podemos ver aqui no versículo 4 e no versículo 5, que é a resposta a essa pergunta. Segundo o autor F.F. Bruce, até o presente momento, Jesus tinha glorificado ao seu Pai na terra, sendo obediente em executar a sua vontade. E ainda restava um ato de obediência a ser presente, a ser prestado, no qual o Pai seria glorificado supremamente. E a morte de cruz. Uma questão a ser levada aqui: Jesus afirma já ter glorificado o Pai, mas como isso é possível se a crucificação ainda não tinha acontecido? Mas a resposta é que mesmo antes daquele ato de obediência, Cristo estava convicto de que ele aconteceria. Então, essa glória já estava com o Filho e com o Pai desde a eternidade. Então voltamos aqui ao versículo número 2, que nós vemos que toda autoridade foi franqueada a Jesus Cristo. E ele tem autoridade sobre toda a carne, ou sobre todos os homens. E a humanidade, admitindo ou não essa autoridade, ela continuará existindo sobre todos. Mas qual o propósito? Então, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhes deste. Veja que a declaração da eleição é o fator que determina a autoridade de Jesus sobre a humanidade. E Jesus já havia ensinado sobre o tema lá no capítulo 6, no versículo 37, 45 ao 44, 45 e no versículo 65. No verso 3, nós observamos que a salvação passa pelo conhecimento de quem é Deus, a vida eterna. Então, consiste no conhecimento das verdades pertencentes a Deus, e essa mesma verdade que nos foi revelada pelos santos profetas de Deus em toda a Bíblia. E esse conhecimento não é meramente intelectual, mas também vivencial ou prático. Então veja que as nossas orações devem ser redigidas pelo modelo que Cristo apresentou, a doxologia. Orar enaltecendo a Deus pelo fato de ele ter providenciado a salvação pela cruz. Aleluia. Glória a Deus. Podemos ver um outro conteúdo, um segundo aspecto
que foi quando Jesus, ele orou por seus discípulos. Como nós podemos ver aqui no versículo de 6 a 19 do capítulo 17 de João, que diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, e eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a sua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. E eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas porque que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, e o nome que me deste, para que seja um assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me deste. E nenhum deles se perdeu, a não ser aqueles que estavam destinados à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da vida da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Aleluia, glórias a Deus. Então vejamos que agora nos ocuparemos na segunda parte da oração, que vai do verso 6 ao verso 19. E nesse trecho nós veremos 4 aspectos que asseguram a nossa salvação em Cristo. O primeiro aspecto é a eleição divina. O segundo aspecto é o cuidado de Jesus. E o terceiro aspecto é a santificação. Aleluia. Então são esses aspectos que nós iremos ver aqui hoje. Veja aqui a eleição divina, que ela está no versículo de 6, entre 6 e 8. Então, segundo Hernandes Dias Lopes, esses 7 versos, Jesus afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. Não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja é o presente do Pai para Jesus. Não somos nós que encontramos a Deus, foi Ele quem nos encontrou. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele quem nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que viemos a Cristo, foi o Pai que nos trouxe a Ele. Aleluia, glórias a Deus. Então, nessa linha de pensamento, nós podemos afirmar, a parte do texto, que a eleição se caracteriza por 3 aspectos. Primeiro, pela aceitação da palavra de Cristo. Segundo, pela obediência à palavra de Cristo. E terceiro, quem crê em Jesus vem do Deus e
Deus e é Deus. Então veja que na aceitação da palavra de Cristo, quando diz assim, no versículo 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Quando nós vemos aqui, na obediência à palavra de Deus, diz o versículo 6, e eles têm guardado a tua palavra. E quando creem que Jesus veio de Deus e é Deus, vejamos aqui no versículo 7, e eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Então a segurança da nossa salvação, ela está fundamentada no caráter de Deus e na obra perfeita de Jesus em nós. E é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos salva, nos conduz e nos leva para o céu. Segundo palavras do nosso pastor Hernanes Dias Lopes. E são verdadeiras. Um segundo aspecto, podemos ver aqui os cuidados de Jesus. Quando nós vemos no versículo 9 ao versículo 16. Novamente nas palavras de Hernanes Dias Lopes, nós vemos que Cristo orou pelos seus discípulos. E nas suas diversas dificuldades, intercedeu por eles. E ele orou quando estavam passando por tempestades. E ele orou por Pedro, enquanto ele estava sendo peneirado pelo diabo. E agora ele ora por eles antes de ir para o Getsemane. Veja que a intercessão de Jesus se caracteriza de 3 pedidos a respeito dos crentes. Primeiro pedido, da divindade. Segundo, da unidade do corpo. Quer dizer, primeiro pedido foi a proteção da divina. A proteção divina. Na segunda, a unidade do corpo. Na terceira, a plenitude da alegria. Na proteção divina, como está no versículo 11, parte B, quando diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome. No versículo 15, não peço que os tire do mundo, para que os guardes do mal. Na unidade do corpo, como está no versículo 11, na parte C, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E pela plenitude da glória, conforme está no versículo 13, na parte B, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. E Hernanes Dias Lopes, ele dá mais outro esclarecimento. Se Jesus pode guardar e proteger os seus discípulos do seu corpo de humilhação, quanto mais o seu corpo de glória. E se ele pode guardar os seus discípulos enquanto vier na terra, quanto mais ele pode nos guardar entronizados à destra do Pai, em seu trono de glória. E a glória diz que Jesus está à destra de Deus e intercede por nós. E que podemos ter segurança de salvação, porque ele vive para interceder por nós nos céus. Aleluia, glórias a Deus. E um terceiro aspecto que nós vamos ver agora é a santificação. Nas Escrituras, há 3 aspectos de santificação, tradicionalmente chamados de, primeiro, a santificação posicional, segundo, a santificação progressiva e terceiro, a santificação permanente. A santificação posicional, separadas por Deus para Deus. A santificação progressiva é o processo de
maturação ou purificação. O texto acusa que uma das maneiras mais efetivas da santificação é pela palavra de Deus. E a santificação permanente, que é perfeição alcançada na eternidade. Então, na oração, Jesus declara de forma franca e objetiva: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, segundo Chaplin, na enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia, volume 6, da editora Agnus, a santificação refere-se ao processo que leva o crente a tornar-se uma pessoa dedicada, uma pessoa santa. O alvo final é a perfeição concretizada dessa santificação no indivíduo, de modo que a própria santidade de Deus, Pai, seja plenamente observada. E a santificação tem um aspecto passado, obtido quando da conversão. E há também a santificação presente, conforme a Gálatas 5, 22, 23, que vai sendo paulatinamente implantada pela ação e poder do Espírito. E há também um aspecto futuro da santificação, quando todos os requisitos do pecado será tirado. E o homem torna-se-á perfeito da vontade, da justiça e no amor. E esse é o alvo na direção do qual estamos sendo levados pela santificação. Então, de uma ou de outra forma, sabe-se que todos os aspectos da santificação vêm de Deus, mas isso não exclui a nossa responsabilidade. Então, nós sejamos santos como Cristo, ele foi santo. Então, nós temos que imitar ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele além dele ser Filho de Deus, ele é o nosso Salvador, e nós temos que confiar nas suas palavras. O terceiro e último aspecto que nós vamos ver é quando Jesus ele orou por sua igreja, que nós podemos ver aqui no versículo 20 ao versículo de número 24. Quando ele diz assim: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que deste estejam comigo, onde eu estou, e venha a minha glória, a glória que me deste por mim amaste, antes da criação do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Então aqui nós podemos ver no versículo 20, na verdade, uma transição da oração de Jesus. E antes ele orou pelos 11, depois orou por toda a igreja. E nós vemos nos versos seguintes, por 3 vezes,
nós lemos a petição, a fim de que todos sejam um, para que sejam um, e a fim de que sejam aperfeiçoados numa unidade. Veja que antes um pouco, o apóstolo João, ele já havia declarado o propósito da unidade na obra de Cristo, conforme está lá no capítulo 11, versículo 52. E a unidade aqui significa tão somente a união dos santos num só corpo. E a declaração de Jesus deixou clara a unidade do Filho e do Pai. A unidade pela qual Jesus orou se trata da participação dos crentes no corpo de Cristo. Mas o que poderia fazer com que nós também fôssemos unidos? Segundo o próprio João, somente pelo Espírito Santo de Deus, conforme 1 João capítulo 4, versículo 13. E a unidade declarada em amor, ela é interna, mas se manifesta de forma externa. E Jesus já havia dito como os discípulos seriam reconhecidos no reino terreno. E a manifestação pública do amor propicia o evangelismo efetivo. E o mundo que até então não lhe dava crédito, poderia perceber Cristo por meio do amor. Então nós precisamos declarar a unidade do corpo, a um amor de Deus ao mundo. E esta é a mensagem que devemos levar aos perdidos, conforme está em 1 João, no capítulo 4, versículo número 14. Então, é preciso testemunhar este amor. Já que no versículo 24 ele diz que, Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que sejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E no versículo 5, Jesus, ele orou para ser reintegrado à glória, ao lado do Pai. E antes de o universo existir, Jesus já usufruía na eternidade dessa glória. E ele mesmo desfrutou da presença do Pai e do Espírito, em perfeita unidade. Mas agora ele orou para que nós pudéssemos gozar dessa glória plena. E os discípulos já haviam experimentado um pouco dessa glória em Cristo. Mas chegaria o dia em que desfrutaria de algo que não cabia na mente deles. Assim também ocorrerá conosco. Mas, para nós concluirmos esse assunto de hoje, podemos ainda ver o versículo 25 e 26, quando diz: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim seja neles e eu neles esteja. Então veja aqui, nos versículos 25 e 26, são a conclusão dessa oração, da oração de Jesus. E também de todo esse nosso estudo de hoje. Então leia, reflita sobre a maneira que Jesus sintetizou nessas curtas palavras tudo o que ele disse anteriormente e faça um autoexame do seu modelo pessoal de oração. Então vamos encerrar na manhã de hoje com essa oração de Jesus,
nos versículos 25 e 26. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. E eu os fiz conhecer o teu nome. E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles estejam. Aleluia. Amém.